Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vem mostrar para nós que o medo é a ausência da fé. Que todo medo é a ausência da verdadeira confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. É um Evangelho bem conhecido. É um Evangelho que traz para nós aquele relato de Jesus dormindo numa barca. Ouçamos o que diz o Evangelho. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Meus amados irmãos, nós podemos ver nitidamente que a ausência da fé é a fonte do medo. Não aquele medo natural que nós temos, que até é positivo. Por exemplo, o medo de colocar a mão em uma tomada, o medo de andar na beira de um penhasco, o medo de atravessar uma avenida muito movimentada. Esse medo que é natural e que é até uma defesa para nós, Jesus não está falando deste medo. Jesus está falando do medo que é gerado pela falta de fé. Por isso Jesus vai dizer no versículo 40: "Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Ou seja, a falta de fé gera um medo que nos paralisa, que nos leva ao pânico, ao tormento, que nos impede de darmos passos concretos na missão de evangelização, na missão que a igreja, que Jesus nos coloca. Por isso peçamos a Jesus a graça, o dom, a virtude da fé. É um dom, é dado por Deus. A virtude teologal. São 3 virtudes teologais que nós recebemos no nosso batismo: a fé, a esperança e o amor. Que nós possamos pedir ao Senhor o reavivamento da fé, uma fé que nos coloca diante de Jesus e que nos afasta e que tira de nós todo o medo exagerado, todo o medo que é gerado pela falta de fé. E assim que nós possamos compreender que Ele é aquele que tem o poder de dar ordem ao vento e ao mar, ou seja, Ele tem um domínio sobre toda a criação. E por isso nós devemos confiar nele e dedicar a nossa vida a esse que tem o poder sobre o cosmo. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe neste sábado e até amanhã, se Deus quiser.